José Passos Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta Hora Económica. Muito boa noite. É sempre um grande Obrigado prazer. por estarem aqui. Realmente um grande prazer. Igualmente. E antes de olharmos para esta questão da tributação em Portugal, olhando primeiro para toda a pressão que está a ser colocada em torno da fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado, estamos de facto aqui a colocar demasiada pressão em torno desta decisão do Tribunal Constitucional? Com todos estes pedidos. Não parece, quer dizer, há realmente alguns responsáveis políticos que estão, porventura, a assumir posições que são menos lúcidas, porque neste momento eu acho que não justifica estar a tentar pressionar o Tribunal Constitucional, pode ser até contraproducente. A decisão do Presidente da República, eu já tinha dito anteriormente, estava convencido que ele ia, enfim, a optar pela fiscalização sucessiva. Ele fez bem em promulgar o Orçamento de Estado e depois solicitar a fiscalização sucessiva, uma vez que era previsível que os partidos políticos o fizessem, os grupos parlamentares o fizessem na Assembleia da República. E penso que a intervenção dele foi particularmente feliz. Eu estou à vontade porque não pertence à mesma área política do Sr. Presidente da República, mas acho que foi particularmente feliz porque ele, de facto, explicou que era necessário uma política de austeridade, explicou que era necessário o acordo com a Troika, mas ao mesmo tempo disse que era preciso também um amplo consenso, e apelou a um amplo consenso. Estou de acordo com isso. Por outro lado, também, ele foi muito claro quando disse que era preciso haver também uma política orientada para o crescimento económico e para a criação de emprego, enfim, contrariamente àquilo que alguns poderão pensar, mas aí foi também particularmente claro. Por outro lado, ele manifestou dúvidas em relação à questão das pensões da reforma, realmente, e eu também tenho, eu não sou constitucionalista, mas também tenho dúvidas quanto à constitucionalidade do Orçamento de Estado nessa matéria específica, e depois também manifestou dúvidas em relação aos subsídios. É evidente que se pode dizer que se manifestou dúvidas agora em relação aos subsídios, já poderia ter manifestado anteriormente, já poderia ter manifestado em relação ao Orçamento de Estado anterior, mas... E mesmo em relação a este, eventualmente poderia ter avançado por um pedido de fiscalização preventiva. De fiscalização preventiva, mas é preciso também, como já tem sido dito pelo Partido Socialista, e eu compreendo aí nesse aspecto a posição do Partido Socialista, que é preciso contextualizar, quer dizer, primeiro, já sabe que no passado o Tribunal Constitucional considerou que os subsídios, enfim, deixarem de ser pagos os subsídios da função pública sem haver qualquer medida em relação ao setor privado era suscetível de ser considerado um tratamento desigual. E, portanto, face a isso, é natural que, ou teria sido natural que houvesse um especial cuidado este ano em relação a essa matéria. E, por outro lado, realmente há também enfim, houve alterações em CDRS em termos dos diversos escalões e nas taxas de tributação e não sei se em relação à questão da progressividade, se considerarmos as taxas marginais de tributação, realmente isso não teve implicações menos positivas, de acordo com o chamado critério de igualdade. Mas não tenho uma posição clara. Realmente eu devo confessar em relação a esta questão, não tenho uma posição clara. Embora se tivesse a posição do atual Ministro das Finanças, eu tinha decidido realmente cortar um subsídio ao setor público e ao setor privado. O que dava uma receita ainda superior. Quer dizer, realmente, e as pessoas estavam psicologicamente preparadas para isso. Realmente, em vez de irmos para um subsídio e meio no setor público e meio subsídio no setor privado, eu iria para um subsídio para o setor público e um subsídio para o setor privado e dividia da seguinte forma: era meio subsídio no subsídio de férias e meio subsídio no subsídio de Natal, realmente para todos. Ora bem, eu acho que as pessoas psicologicamente até já estavam preparadas para isso. A receita obtida até era maior. Aliás, penso que pode ser alternativa. Quer dizer, eu realmente, já adianto, não é? Alternativa no cenário de plano B. Exatamente, no caso realmente o Tribunal Constitucional não vir a aprovar realmente o Orçamento de Estado tal como está em termos de subsídios, eu acho que esta é uma alternativa que é insuscetível a ser considerada inconstitucional, realmente que haja realmente um tratamento desigual e que até poderá dar uma receita superior, digamos assim, penso eu, não é fazendo as contas, ao Estado. Portanto, e as pessoas estavam psicologicamente preparadas para isso. Eu não sei porque é que realmente não se veja isso. Tenho dúvidas, enfim, não consigo compreender porque é que realmente não se enverdou por essa via, que era realmente bastante mais simples, sobretudo se tivesse realmente cortado meio subsídio de Natal e meio subsídio de férias, que talvez não tivesse um impacto recessivo tão grande quanto isso, não é? Porque as pessoas mal ou bem recebiam meio subsídio de cada vez. Aumentou depois o IRS, acaba por ter um efeito
Mas o Governo não estará aqui eventualmente a arriscar demasiado com a possibilidade de um chumbo de algumas medidas, como por exemplo esta questão da contribuição extraordinária nas reformas, cuja receita não será muito elevada e provavelmente o impacto negativo de um chumbo até é superior ao que se ganha com estas receitas? Se me permite voltar um pouco atrás, e até porque não concordo, normalmente estamos quase sempre de acordo, mas quando o António diz que não há uma pressão que não acha que a pressão não é muito grande, eu acho que a pressão é muito grande. Eu acho que toda a gente está a pôr no juízo do Tribunal Constitucional uma pressão terrível sobre esta decisão. Não é? Eu acho que estamos todos um pouco empurrados com a barriga, se posso usar um termo popular, e estamos à espera que o juiz do Tribunal Constitucional assumam a responsabilidade por ações e decisões que nem o Governo nem os partidos verdadeiramente querem. E arriscamos a ter aqui uma decisão mais política do que propriamente esse é o meu medo, é que, de avaliação jurídica. Eu acho que, apesar de tudo, os juízes demonstraram da outra vez algum bom senso. Eu espero que este bom senso continue agora nesta decisão, até porque não é absolutamente seguro que haja inconstitucionalidade. Aliás, o brilhante constitucionalista, que é o irmão do António, referiu ontem que tinha algumas dúvidas que houvesse inconstitucionalidade naquelas medidas. Eu não sou constitucionalista, portanto, não sei. Acho que os juízes é que têm que se pronunciar. Se aquelas medidas não servirem, o problema é que vai ter que se arranjar outras. E depois dos 4,4 mil milhões que o Governo está comprometido em arranjar, vai ter que arranjar mais 1,2 mil milhões. Eu não sou constitucionalista, mas eu faço aqui uma distinção entre as pensões de reforma e penso que há um elevado grau de probabilidades de o Orçamento de Estado, nesse capítulo específico, ser considerado inconstitucional, e a questão dos subsídios, que para mim realmente não é líquido. Aí concordo. Acho não é líquido que seja realmente considerado. A dúvida maior poderá estar na questão das mas aí o impacto é relativamente reduzido. É o que está pior fundamentado. O subsídio já foi debatido o ano passado e, portanto, a grande dúvida está nas pensões e na carga tributária excepcional que foi colocada sobre as pensões. Eu devo dizer que, embora eu também já o referi, acho que há aqui alguma injustiça porque há uma iniquidade ou uma desigualdade de tratamento entre os mais velhos e os mais novos nesta questão das pensões. Já discutimos esta questão aqui. Agora, a sensação que eu tenho é que há de facto, cargas tributárias sobre pensões que me parecem, de facto, excessivamente elevadas. Claro que há pensões que nós sabemos que foram criadas de uma forma muito artificial. Todos nós sabemos que o esquema antigo propiciava isso. Não é uma ilegalidade, mas é de facto uma injustiça enorme, que a própria lei o permite, que é o facto de haver contribuintes que contribuíram relativamente com valores relativamente baixos e sabendo que nos últimos 10, 15 anos iriam ter, sobretudo nos últimos 10 anos, iriam ter seria o que contaria para efeitos da Segurança Social, aumentaram, e porque tiveram hipótese de fazer, de uma forma perfeitamente artificial, esses valores. Todos nós sabemos, todos nós temos amigos, todos nós temos conhecidos que usaram esse estratagema. Agora, não sei quanto é que isto pesa e quanto é que não pesa. O facto é que isto está-se a tratar todos da mesma forma. Provavelmente houve quem tivesse descontado de uma forma uniforme e, portanto, tenha direito a isso. Também é verdade que os mais velhos, também já discutimos isso, os mais velhos têm um problema, enquanto os mais novos têm uma capacidade de se adaptarem, os mais velhos têm menor capacidade de se adaptarem. Portanto, poderá haver aqui uma injustiça maior, ou pelo menos estão em uma situação diferente. Eu não fiz as contas, não sei, mas onde eu tenho algumas dúvidas e poderá haver alguma grande discussão será nesta carga extraordinária sobre as pensões, que é mesmo uma carga absolutamente... Pois, também parece que vai ser mais complicado. Dolorosa para essa gente. É uma diminuição de expectativas enormíssima e aí poderá haver, de facto, algumas dúvidas. Mas é tal história, como dizia o Ruben, será que justifica estar a fazer isto? Mas se for só essa parte que for chumbada, a correção é feita de uma forma muito... É mais
simples. Muito simples. Mas também simples, até parece que seja o impacto não é muito tão grave. significativo. O grande problema deste Orçamento de Estado e na política financeira que tem sido perseguida pelo Governo não parece que esteja fundamentalmente agora na questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade realmente deste Orçamento de Estado. Embora seja um problema que naturalmente se coloca realmente e evidentemente que o Tribunal Constitucional tem que se pronunciar sobre isso e nós, todos nós, como bons democratas que somos, temos que realmente acatar a decisão do Tribunal Constitucional. A questão que se coloca é que, contrariamente à expectativa que foi, a certa altura, criada, de que seria, de alguma forma, a refundar o papel do Estado e, portanto, era preciso repensar o Estado de Providência. Não? Até agora não foi apresentada uma única ideia quanto à reforma do Estado Social. Isto é, não se falou realmente nas virtualidades e nas insuficiências do sistema de repartição e do sistema de capitalização, não se falou do sistema misto, não se falou na possibilidade de se enverdar realmente para o sistema misto e de que maneira é que se poderia enverdar pelo sistema misto, como é que se poderia aplicar realmente um sistema misto a partir deste momento, ou o mais rapidamente possível, ou a partir do ano de 2014, por hipótese, como é que isso poderia ser feito e como é que seria aplicado em relação àqueles que estão a meio caminho, isto é, que já descontaram de não sei quantos anos, realmente com base no sistema de repartição e portanto, teriam que descontar uma parte com base no sistema de repartição e outra parte, enfim, do seu tempo de vida ativa, realmente com base no sistema do sistema misto. Ora bem, isto devia estar a ser agora discutido. Mas o Governo não, isto devia estar a ser discutido. O Governo já terá assumido que vai ter que ser discutido, não há possibilidade de fazer isso nesta altura, eventualmente. Não há capacidade de estas ideias, deveria haver alguém que transição. estivesse a lançar estas ideias por parte do Governo ou por parte realmente do PPD e PSD, como algumas pessoas dizem. Ora bem, e deviam estar a lançar essas ideias para serem discutidas, não é? Ora bem, por exemplo, em relação ao Sistema Nacional de Saúde, não é? Em relação ao Sistema Nacional de Saúde, neste momento, devia haver alguém a dizer qual é o tipo de Sistema Nacional de Saúde, qual é as unidades centrais. Vai haver, mantém-se algumas unidades centrais polivalentes, uma, por exemplo, por distrito, que sejam realmente públicas, e depois o que é que se faz com o ambulatório, o que é que se faz com as unidades periféricas, o que é que se faz com as unidades especializadas, etc. Admite-se a possibilidade de se fazerem concessões. Realmente. Por exemplo, a caderneta do beneficiário, quer dizer, que alguns países adotaram, por exemplo, a França, na altura, adotou realmente a caderneta do beneficiário, que estabelece há um plafonamento em relação realmente às despesas de saúde, realmente com os medicamentos, etc. Ora bem, estas ideias, eu, se fosse Primeiro-Ministro, só iria sugerir que era preciso fazer realmente um debate sobre a refundação do Estado, já tivesse algumas ideias. Quer dizer, eu sem ter uma única ideia, não é? Sobre a refundação do Estado, realmente eu não sugeria coisa nenhuma. Eu não ia dizer, olha, vamos discutir o problema do meio ambiente e das energias alternativas. E perguntei, então quais são as suas ideias? Eu não tenho. Eu cá não tenho nenhuma ideia sobre Mas, isso. António, vai ter que ter, porque isto está na ordem do dia, não há dúvidas que vai ter que ter. Mas é uma questão, eu acho que só não foi, não sei se há ideias ou se não há ideias, provavelmente não há. Mas uma das razões para não haver ideias é que, se fossem colocadas essas ideias nesta altura politicamente, abria-se uma frente de discussão terrível, porque essa discussão vai ter que ser feita, que é exatamente aquilo que foi chamado da refundação do Estado Social. Não há alternativa. E nos próximos meses, e até à próxima avaliação, essa discussão vai ter que ser feita. Mas vai ser tão difícil e tão dura que eu acho que... A expectativa é de que as primeiras ideias surjam por parte da própria Troika? Será a Troika eventualmente a dar o pontapé de saída? Eu acho que o Governo está a fazer, está com tanto medo de apresentar as medidas, que o que está a fazer é exatamente isso, na minha opinião. É a Troika que se vai apresentar e dizer, olha... Se calhar encomenda a Troika para a Troika... Não, mas aliás, já começa a haver sinais de que é isso que há estudos que estão a ser feitos e estudos técnicos do Fundo Monetário Internacional, técnicos da Comissão, técnicos ligados a Bruxelas, que estão a trabalhar, e há algumas solicitações, eu próprio já fui solicitado para algumas opiniões, portanto, há toda a minha, pelo menos, convicção, eu acho que não é só minha, de que há quem esteja a trabalhar isso e, portanto, vai aparecer. O Governo pode não ter, mas a discussão vai ter que ser colocada e vai ser dura. E vai ser nos próximos meses. Podia, nesta fase, não é? Pelo menos, podia os partidos políticos apresentar algumas propostas. Eu acho que o próprio Partido Socialista, que eu estou realmente ligado e tenho muito orgulho de pertencer, já podia também apresentar propostas. Mas o Partido Socialista, estas são daquelas propostas que nenhum partido quer apresentar. Quer ser o primeiro a avançar, até porque politicamente vão ser daquelas que são duras e são difíceis de apresentar. Agora, é preciso ter coragem para as apresentar, porque, nomeadamente, tem que ser reduzir
algum dos benefícios que neste momento o Estado Social oferece, nomeadamente alguns copagamentos, outras coisas do estilo, que não é fácil dizer à população que levou esta carga fiscal agora, dizer, bom, e agora na parte do Estado Social, na Segurança Social, nas contribuições para a saúde, etc., vais ter que pagar mais que aquilo que estava previsto. No fundo não é um imposto, mas é uma redução significativa do rendimento disponível, que é, para as pessoas, ao fim e ao cabo, tem o mesmo efeito do imposto, que é reduzir o rendimento. Mas já há aqui e essa é uma discussão terrível que vai acontecer agora no início do ano. Os países nórdicos realmente tiveram que repensar todos estes problemas. Realmente um deles é, de facto, a ligação que há entre as pirâmides etárias e o financiamento também do Estado de Providência e depois realmente a relação que existe entre o peso da população empregada e a população total, digamos assim, o peso relativo da população empregada na população total e a produtividade. Quer dizer, se realmente o peso da população empregada na população total diminuir a um ritmo superior ao ritmo que cresce a produtividade, realmente há um problema depois de financiamento, não é, do Estado de Previdência. Ora bem, essa questão tem que ser realmente pensada, como a nível mundial há um problema gravíssimo, que enfim, já falámos aqui sobre esse assunto, que é já não é o malthusianismo enquanto taxa de crescimento populacional comparada com a taxa de crescimento da riqueza, da produção. Não. É realmente o malthusianismo no sentido da tendência de crescimento do consumo comparada com a tendência de crescimento, digamos assim, da oferta, portanto, da produção. E com aquilo que se está a passar nas novas economias emergentes, com a entrada na classe média, realmente de setores que vêm do setor, setores da população, segmentos da população que vêm do setor de subsistência, não é? Que entram realmente no circuito económico e que, portanto, passam a ter um certo padrão de consumo. Até que ponto é que isso não vai causar, se nós projetarmos realmente o aumento do consumo daí adveniente, realmente, e projetarmos aquilo que tem sido a evolução da produção, não vai provocar uma situação de estrangulamento a prazo. Ora bem, se acrescemos a isso, a tese que algumas pessoas não se lembraram, porque há umas pessoas que, de uma maneira um bocado simplista, não é? Realmente dizem, mas agora estas novas economias emergentes é que vão ser o centro passa a ser a periferia, até. Coisa que é uma construção teórica engraçadíssima. Pois, o que é verdade é que essas novas economias emergentes dependem ainda muito dos mercados, realmente, dos países desenvolvidos. Então, em termos de setor financeiro, realmente, dependem ainda muito mais. E, portanto, como é que nós conseguimos que haja o crescimento económico que há nas novas economias emergentes e a entrada da população que veio do setor de subsistência para o setor realmente moderno nesses setores, e o reforço da classe média nesses países, e com uma Europa em estagnação e com uma América que não está a crescer significativamente. Quer dizer, como é que isso é realmente conciliável? Realmente? Ou se não vamos ter um problema em que vai haver uma regressão, quer dizer, vai regredir a situação também em termos realmente económicos e em termos sociais nesses países. Com a agravante, que enquanto cá, quando regride a situação, o partido está no poder, perde as eleições e há umas manifestações, parte-se uma montra ou duas e tal. Lá não é bem assim. Quer dizer, nesses países... É um pouco mais intenso. Não é exatamente assim, não é? Daí o crescimento da Europa e, portanto, o nosso estar muito dependente do que vai acontecer aos emergentes e, normalmente, às classes médias dos emergentes. Portanto, por isso é que economias como a China, quando reduzem o crescimento em 2, 3%, a afetação nos países envolvidos, nomeadamente a Alemanha, e depois em nós, é significativo, que é o que está a acontecer agora. E por falar em crescimento da Europa, ainda hoje Durão Barroso veio dizer que o pior da crise do euro já passou. Temos vindo a ouvir ao longo das últimas semanas esta frase repetida mais ou menos da mesma forma. É essa a ideia que tem também nesta altura da situação da Europa? Eu acho que estabilizou, mas não está nada resolvido. Todos os problemas, todas as ações que são necessárias para resolver o problema do euro ainda não foram tomadas. Nós já temos discutido isso muito aqui, o problema da integração, o problema do papel do Banco Central, o papel da mutualização da dívida, tudo isso há boas intenções e boas declarações de que se vai encaminhar para uma maior integração. Na prática, as coisas estão todas muito, muito, muito lentas e o ritmo com que estão a acontecer são muito lentas. Por outro lado, o ritmo da desaceleração económica está cada vez mais elevado. Portanto, estamos a criar aqui um fosso de dor que não era necessário. Bastava a Europa acelerar este processo de integração, este processo de maior integração política, maior integração financeira, maior integração fiscal, etc.
aquilo que temos discutido aqui, nomeadamente o ponto crítico. Estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa, mas queria... Porque senão a Europa vai também cada vez mais caindo no fosso e, portanto, a recuperação e a saída vai ser muito mais dolorosa. Queria só ouvir a vossa opinião sobre um outro tema, a intervenção do Estado no Banif. Nos últimos dias ouvimos várias pessoas tentar fazer aqui uma clarificação, dizer que o Banif não é um novo BPN. É essa a ideia que tem? Bem, quer dizer, há diferenças, porque, como é de conhecimento geral, houve irregularidades praticadas na gestão do BPN e, enfim, há processos de crime e não é essa a situação no Banif. Agora, é realmente uma situação um bocadinho preocupante o que se está a passar, que é, no fundo, o seguinte: a recapitalização aponta para cerca de 1.100 milhões de euros nesta fase, realmente em relação ao Banif. Mas terá que haver uma subscrição de um aumento de capital social ainda no primeiro semestre. Quer dizer, portanto, se o Banif não tiver capacidade de evitar que, por exemplo, os chamados cocos, não é? As obrigações convertíveis, realmente, sejam mesmo convertidas em ações, e se não conseguir realmente reembolsar o Estado, realmente, deste esforço de capitalização que está a ser feito, acaba por ser nacionalizado, isso é evidente. Ora bem, enfim, era preciso o Governo explicar, acho que isso era importante, qual a relevância realmente do Banif para haver uma intervenção tão significativa. Quer dizer, percebe-se, em relação ao BCP, o efeito sistémico do BCP era muitíssimo grande, se houvesse realmente problemas com o BCP. Percebe-se também em relação ao BPI e é natural em relação à Caixa, porque é um banco de capitais públicos, portanto, que tivesse havido também um aumento de capital social. E a melhoria realmente dos rácios, a preocupação com a melhoria dos rácios na Caixa de Depósitos. Embora me pareça que este processo de melhoria realmente do Core Tier 1 e, portanto, dos rácios, realmente pudesse ter sido feita talvez de uma forma um bocadinho mais gradualista, e mesmo realmente o rácio, digamos, entre os empréstimos concedidos e o volume de depósitos, não é? Realmente o rácio de transformação. Agora, de qualquer das maneiras, isto devia ser explicado. O governo português devia dizer: há aqui um efeito sistémico potencial realmente do Banif, por isso é que nós estamos a proceder desta maneira. Realmente, enfim, é um erro não se explicar detalhadamente a razão de ser desta intervenção. José Passos Esteves, deixe-me só ouvir também a opinião de José Passos Esteves, muito rapidamente, antes de concluirmos esta nossa conversa. Eu acho que concordo com o António, não tem nada a ver com o BPN, até porque o nível de atores que estão, de decisores, é completamente diferente. Estamos a falar de pessoas sérias e competentes. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, é um negócio que eu também não percebo muito bem, e há aqui dois pontos que eu gostava de salientar de uma forma muito breve. Uma delas é, de facto, não se percebe qual é o verdadeiro balanço daquilo, quais são os níveis de imparidades que lá estão. Essa parte não está revelada, mas deve ser muito elevada, até porque para ser 1,1 mil milhões, o balanço tem que estar, de facto, muito deteriorado. E depois outra questão acaba por ser, para o Estado, um bom negócio. Que é uma coisa estranha, porque o Estado paga, não intervém muito na gestão, os acionistas vão ter que arranjar os tais 450 bilhões de euros. Vai ser difícil, mas vamos assumir que sim. Se conseguirem, o Estado fica com poder de decisão só a nível de 49%, que significa que a maioria continua do lado dos acionistas. Se eles conseguirem, de facto, os 450 milhões, é boa para o Estado. Não é fácil. E depois o Estado financia-se a 3 ponto qualquer coisa, não chega aos 4, empresta a 9,5 e parte do dinheiro que empresta é para comprar a dívida do próprio Estado. E infelizmente já não temos mais tempo para esta conversa, que foi muito agradável. José Passos Esteves, António Rebelo de Sousa, obrigado pela presença neste Hora Económica.